Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. As dificuldades no ambiente de trabalho de pressão e tensão se tornaram um desafio recorrente para a saúde física e mental de quem vive essa rotina. A pandemia de Covid-19 trouxe um cenário muito peculiar. Além do risco de ficar doente, muitas pessoas também passaram a conviver com o temor de perder o emprego ou aceitar vagas de trabalho em condições mais estressantes. Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que entre 2019 e 2020, o Brasil teve um aumento de 30% nos pedidos de auxílio-doença por trabalhadores com transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade. Nessa lista, entra um termo em inglês cada vez mais conhecido dos brasileiros: o burnout, ou queima por inteiro, numa tradução livre. Temos aqui, então, algumas informações sobre essa síndrome de burnout que o doutor está explicando para a gente e vários sintomas, não é, doutor? Que são importantes da gente ficar atento a eles. Sim, como, por exemplo, falta de atenção e concentração, dificuldade para se alimentar de uma forma correta, então a pessoa ou come demais, ou come de menos, ou então não sabe escolher o momento adequado e os alimentos para compor o seu próprio prato. A alteração na memória de trabalho ou na memória de curto prazo, que é extremamente importante para a gente trabalhar. Por exemplo, a gente está trabalhando aqui, conversando com as pessoas sobre um determinado assunto. Se a gente perde o fio da meada, a gente vai ter dificuldade de executar a nossa função. Portanto, a questão da memória de curto prazo, que é uma função executiva, é extremamente importante e pode estar cometida em pessoas com a síndrome de burnout. Além do que, irritabilidade, o que acaba refletindo numa sensação de mal-estar e também podendo potencializar conflitos entre as pessoas que trabalham no mesmo ambiente e distúrbios do sono que vão refletir depois em casa, né? Quando a pessoa não consegue fazer o seu ciclo adequado, e a gente sabe que o sono tem um papel fundamental para restabelecer todo o equilíbrio bioquímico do nosso corpo físico, tem correlação com o sistema imunológico e também com a produção de memórias. Em 1º de janeiro de 2022, o burnout ganhará uma nova descrição na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Mais detalhado, o texto faz menção explícita à ligação entre a síndrome e o ambiente de trabalho. É sobre isso que falamos agora com a psicóloga Fabíola Luciano. Vai tirar nossas dúvidas e explicar exatamente o que é burnout. Fabíola, tenho certeza que será uma conversa muito esclarecedora. Bem-vinda ao Item Mais. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Eu quem agradeço pelo convite. Doutora, chega fim de ano, aquela conversa que vai se repetindo em vários ambientes. Estou cansado, estou exausto, preciso de uns dias de descanso. Natal, Réveillon vai ser para descansar a cabeça, descansar o corpo. A primeira pergunta que eu lhe faço é: qual que é a diferença entre um cansaço e o burnout? Perfeito, Carol. Essa é uma diferença muito importante, porque o cansaço, ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, do acúmulo, das funções sobrecarregadas ou sobrepostas. Então, o cansaço, ele vai ser consequência do fazer. Mas o cansaço é considerado natural, ele não caminha para o patológico. O burnout, ele tem a característica da patologia. Então, quando você está cansado, de repente você teve uma semana muito difícil, né? Chega no final de semana, você consegue relaxar, descansar, ou se reorganiza ali em função das novas tarefas, nova dinâmica, nova rotina, e aquilo vai diminuindo. Com o burnout já não é dessa forma, justamente pela característica do adoecimento. Tem também esse excesso de funções, tá? Também o excesso, mas é muito do excesso que vem da relação com o trabalho. Então, ele indo para esse lugar de adoecimento, você pode repousar o final de semana, você pode descansar. Muitas pessoas, inclusive, tiram férias e voltam como se não tivessem descansado, porque isso já está de uma forma muito mais cronificada e sintomática presente na vida da pessoa. É uma doença estritamente ligada ao trabalho? A senhora fala, por exemplo, chega ao fim de semana, momento de descanso, parece que não descansou. É uma somatória de fatores? Ela é potencializada pelo trabalho, mas outros fatores também contribuem para esse diagnóstico? Carol, ela é uma doença, sim, estritamente ligada ao trabalho. Se nós pegarmos um paciente com burnout, por exemplo, e um paciente com depressão, é preciso sensibilidade, inclusive, para fazer o diagnóstico, porque muitas pessoas apresentam sintomatologia
quase parecida, semelhante ali, cruza muitos dos sintomas. Então, inclusive, ela é uma patologia muito subdiagnosticada, ou seja, às vezes o diagnóstico não é feito ou é feito de forma equivocada, porque se confunde, mas ela é essencialmente vinda da relação com o trabalho. Se você pega uma depressão, por exemplo, a depressão pode ter diversas causas, né, ali da vida da pessoa, do passado, do que ela está vivendo, componentes genéticos, enfim. A síndrome de burnout, ela é estritamente ligada, diretamente ligada com a relação do trabalho, como essa pessoa está vivendo a relação com o trabalho agora. Então, toda a sintomatologia que vem é fruto exclusivamente dessa relação. É um excesso de trabalho, doutora, ou não necessariamente? Não necessariamente ele está ligado ao excesso. Pode ser o excesso como um contribuinte, sim. Mas o ambiente de trabalho é que vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, nós temos fatores que acabam se tornando fatores de risco, né? Profissões, por exemplo, que se tornam profissões de risco. Profissões da área da saúde, professores, policiais, pelo nível de exposição, de cuidado que essas pessoas têm que ter, de troca intensa.